Olá a todos! Aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E conforme prometido, eu trago a correção da prova de PEB 1, Ensino Fundamental, do concurso da Prefeitura de Cajamar. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas e ative o sininho para quando tiver novos vídeos você sempre será notificado, certo? Quem está estudando para o concurso da Prefeitura de São Paulo, o cargo de PEIF, eu tenho os resumos do Código da Cidade, autores, legislação, vai ficar na descrição do vídeo o link do grupo do WhatsApp para compra dos resumos. Também eu estou vendendo a apostila para o concurso de Suzano e Arujá, também tem um grupo que vai ficar aqui na descrição do vídeo para vocês entrarem para a compra, certo? Agora, sem enrolação, vamos para a correção. Lembrando aqui mais uma vez, igual a correção do PDI, é apenas das questões de legislação e conhecimentos pedagógicos e conhecimentos específicos. Eu não vou fazer de português e nem de atualidades, certo? E no final também eu vou falar aqui o meu desempenho, o que eu achei a prova aqui do Fundamental 1 e também responder aí que eu tive alguns comentários aqui do vídeo de PDI, em relação a algumas questões aqui que caberia recurso, certo? Então, eu vou começar aqui primeiro pela legislação e conhecimentos pedagógicos. Então, vamos lá para a questão 16. Em conformidade com a resolução número 7 MEC CEIB de 14 de dezembro de 2010, que fixa as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, é correto, então ele está pedindo correto, tá? Afirmar que o currículo do ensino fundamental, com 9 anos de duração, deixa de existir a estruturação de um projeto educativo coerente, articulado, integrado, de acordo com os modos de ser e de ser desenvolver das crianças e adolescentes nos diferentes contextos sociais, deixa de existir? Não, tá totalmente errado, né? Com certeza não é. B. Ciclos, séries e outras formas de organização a que se refere a LDB não serão compreendidos como tempos e espaços independentes de articulação entre si ao longo dos 9 anos de duração do ensino fundamental. Não será independente essa articulação? Lógico que não, né? Errada. C. A necessária integração dos conhecimentos escolares no currículo oferece a sua contextualização ao mesmo tempo que distancia o processo educativo das experiências dos alunos? Também não. Vai distanciar o processo educativo com as experiências? Também não. Então, só pode ser a alternativa D, a necessidade de assegurar aos estudantes um percurso contínuo de aprendizagens, tornar imperativa a articulação de todas as etapas da educação, especialmente no ensino fundamental, com a educação infantil, nos anos iniciais e nos anos finais do interior do ensino fundamental, bem como do ensino fundamental com o ensino médio, garantindo a qualidade de educação básica. Então, a diretrizes de 9 anos, o ponto principal dela é essa articulação entre a educação infantil e o Fund 1, e o do Fund 1 para o Fund 2 e o Fund 2 para o ensino médio, que é durante essas mudanças de etapas na educação básica, não esteja rupturas no ensino, principalmente ali da educação infantil para o fundamental. Não ter essa ruptura da infância, da ludicidade, da brincadeira. Então, a questão mais completa que abrangia esse ponto-chave da DCN de 9 anos era a letra D. Todas as outras tinham palavras negativas e excludentes. Então, mesmo que você não lembrasse da DCN de 9 anos, só pelas palavras negativas das 3 primeiras alternativas, dava para responder a 16. Agora vamos para a questão 17. Considerando os dispostos na Constituição Federal, analise as proposições abaixo. 1. Ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostas e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixado em lei. 2.
O servidor público estável não poderá perder o cargo mediante a procedimento de avaliação periódica de desempenho. Essa aqui está errada. O servidor público passa sim por procedimento de avaliação periódica, no caso aqui no estágio probatório, e se você for considerado não capaz, não competente durante o estágio probatório, você pode ser sim exonerado. Então, a 2 está errada. Os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público são estáveis somente após 5 anos de efetivo exercício. É o que eu acabei de falar, o estágio probatório dura 3 anos. Então, a 3 também está errada. Portanto, só a 1 está correta. Então, alternativa A. 18. A jornada de trabalho do grupo de docentes é composta por horas de trabalho pedagógico com aluno, HTPA, e hora atividade de cumprimento obrigatório para todos os docentes, inclusive ao que se encontrem em regime de acumulação de cargos, formada por 1. Horas de trabalho pedagógico coletivo, HTPC, espaços formativos que compreende reuniões pedagógicas da equipe escolar para a construção, o acompanhamento e avaliação do projeto político-pedagógico da unidade educacional e para as atividades de interesse da Diretoria Municipal de Educação. 2. Horas de trabalho pedagógica individual, HTPI, compreende o atendimento de reuniões com pais, atividades educacionais e culturais relativas ao projeto político-pedagógico, PPP. Tanto a 1 quanto a 2 está certo. O HTPC é aquela reunião coletiva, né, com os demais docentes que atende junto com a gestão, com a coordenação na escola. A 2, que é o HTPI, é o trabalho pedagógico individual, que lá em Cajamar, conforme está o estatuto do magistério, esse HTPI você pode tanto usar para planejamento das suas atividades dentro da escola, como também para o atendimento aos pais. E a 3, a hora de trabalho docente livre, HTPL, compreende o trabalho de desempenho em hora e local de livre escolha do docente, destinado à preparação de atividades pedagógicas. Essa aqui você vai fazer, não é na unidade escolar como HTPI, é livre, você pode fazer na sua casa. Então, todas as alternativas estão corretas, letra D. 19. De acordo com o Plano Nacional de Educação, daí tem uma lacuna, coordenado pela União em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, constituirá fonte de informação para avaliação da qualidade da educação básica e para orientação das políticas públicas desse nível de ensino. Assinar a alternativa que preenche corretamente a lacuna acima. Então, você tem que preencher a lacuna. E aqui ele está pedindo, de acordo com o Plano Nacional de Educação, PNE, qual é o órgão que vai fazer essa avaliação da qualidade da educação básica nacional. Então, qual desses aqui será? A. Conselho Nacional de Educação. B. Ministério da Educação, MEC. C. Sistema Nacional de Avaliação de Educação Básica. Ou D. Fórum Nacional de Educação. Se está falando aqui de avaliação, aqui tá fácil, né? Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Porque o Conselho Nacional, ele vai ali formular as diretrizes, os decretos. O Ministério da Educação, ele vai além, ele vai mais para o lado do ensino superior, ou então o ensino básico, mas como um todo. Ele não vai fazer essa avaliação assim específica nas unidades. Geralmente o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica é o SAEB, a Prova Brasil, Provinha Brasil. Então, a correta aqui é a letra C. 20. Assinar a alternativa em desconformidade, então está pedindo a incorreta, com a resolução número 4 de 2010, que define as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Então, vamos ver qual que está em desconformidade. A garantia de padrão de qualidade com pleno acesso, inclusão e permanência dos sujeitos das aprendizagens na escola, esse é o sucesso, com redução da evasão, da retenção e da distorção de idade ano-série, resulta na qualidade social da educação, que é uma conquista coletiva de todos os sujeitos
do processo educativo, essa está correta, não está em desconformidade com a DCN Nacional Geral. B. A escola de qualidade social adota como centralidade o estudante e o currículo? C. A exigência legal de definição de padrões mínimos de qualidade da educação traduz a necessidade de reconhecer que a sua avaliação se associa à ação planejada coletivamente pelos sujeitos da escola. Essa também está correta. D. A escola de educação básica é o espaço em que se ressignifica e se recria a cultura herdada, reconstruindo-se as identidades culturais em que se aprende a valorizar as raízes próprias das diferentes regiões do país. Essa também está correta. Tem que garantir a diversidade. Inclusive, entrar lá na questão da história da cultura afrodescendente, né? Então, a única que está aqui em desconformidade é a alternativa B. A escola de qualidade social adota como centralidade o estudante e o currículo. Não é que está errado, também, mas não é só isso, e ainda central é como se só fosse isso, né? Só o estudante e só o currículo. E a formação docente, a diversidade, enfim, tem outras coisas além disso para a qualidade. Então, a que está em desconformidade é a letra B. 20. De acordo com Mantuan, a discussão em torno da integração e da inclusão cria ainda inúmeras e infindáveis polêmicas, conquanto tenham significados semelhantes, são empregados para expressar situações de inserção diferentes e se fundamentam em posicionamentos teórico-metodológicos divergentes. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta, está pedindo a incorreta. Então, aqui, o que é a integração e o que é a inclusão? O objetivo da inclusão é inserir o aluno ou um grupo de alunos que já foi anteriormente excluído. A integração, ao contrário, é o de não deixar ninguém no exterior do ensino regular, desde o começo da vida escolar. B. A escola que optam pela integração propõe um modo de organização do sistema educacional que considera as necessidades de todos os alunos, que é estruturado em função dessas necessidades. C. O processo de inclusão ocorre dentro de uma estrutura educacional que oferece ao aluno a oportunidade de transitar no sistema escolar, da classe regular ao ensino especial, em todos os seus tipos de atendimento. O EAD. A inclusão questiona não somente as políticas e a organização da educação especial e da regular, mas também o próprio conceito de integração. Então, vamos só relembrar rapidinho o que é integração e inclusão. Que lá no PDI, caso você não fez o concurso para PDI, depois dá uma olhadinha no vídeo da correção que tem aqui no canal, caiu uma questão parecida, porém de outra autora, que foi a Roselita, com aquele livro Pingo nos Is. Ela também fala da inclusão, assim como a Mantuan, e também trouxe a mesma questão de integração e inclusão. E ambas as duas autoras têm o mesmo conceito de integração e inclusão. O que é integração? É simplesmente matricular a criança na rede regular e garantir ali a sua permanência. Já a inclusão é quebrar as barreiras atitudinais, arquitetônicas, comunicativas, para que a criança, o estudante, tenha acesso ao currículo e não é atividades diferenciadas, mas sim ter o mesmo ensino, as mesmas aprendizagens de toda a turma, só que com adaptações para quebra de barreira ali das suas necessidades especiais. Então, isso é inclusão. E integração é simplesmente só jogar a criança ali e falar que é uma inclusão, só que não, né? Então, a alternativa correta é a D. A inclusão questiona não somente as políticas e a organização da educação especial, que muitas vezes que acontece é só ali garantida a matrícula e a permanência, mas depois não é feito nada em relação à aprendizagem para aquela criança, e da regular, mas também o próprio conceito de integração. Então, no livro da Mantuan, ela questiona o conceito de integração,
que ela mais defende aqui é a inclusão, certo? Portanto, a alternativa é a letra D. 22. Volta-se para o autorrealização, desenvolvimento pessoal do aluno e as relações interpessoais estabelecidas, preocupando-se mais com as questões de ordem psicológica do que com as sociais ou pedagógicas. Para tanto, não há ênfase nos conteúdos. Seu principal representante é o psicólogo norte-americano Carl Rogers, de 1902 a 1987. Então, aqui está se referindo a Carl Rogers. Qual tendência pedagógica o Carl Rogers pertencia? Tal descrição se refere a pedagogia libertária, B, pedagogia progressista, C, pedagogia renovada não diretiva, D, pedagogia libertadora. Então, aqui, essa tendência pedagógica que Carl Rogers defendia, a letra correta, né? A alternativa é a letra C, pedagogia renovada não diretiva, que exatamente a autorrealização, dava muita ênfase nas relações interpessoais, uma questão humanística, mas pouco se tratava dos conteúdos em si, das questões científicas. Então, acabava meio que tendo uma alienação, essa tendência pedagógica, vamos dizer assim, não havia ênfase nos conteúdos, ao contrário da libertária, da progressista e da libertadora, que muito pelo contrário, tem que ter apropriação dos conteúdos clássicos, dos científicos, para justamente fazer a transformação social. Então, a alternativa correta é a C, a renovada não diretiva. 23. Considerando o exposto por Sacristã acerca do currículo, analise as proposições abaixo. Um pensamento sobre o currículo tem de desvelar sua natureza reguladora, os códigos por meio dos quais ele é feito, que mecanismos utiliza, como é realizada essa natureza e que consequências pode advir de seu funcionamento. Está correto. O currículo justamente para regularizar os códigos, os objetos de conhecimento que queremos ali como objetivo passar para os estudantes. É preciso insistir que os significados dos objetivos educacionais estejam circunscritos aos conteúdos dos limites estabelecidos pelas tradições acumuladas das disciplinas escolares. Essa está errada. Não existe um limite, existe uma base ali de conteúdos, de objetivos, mas conforme o Sacristã fala, o currículo não é só aquele que é regido pela rede de ensino, mas ele é reconstruído ali na escola, quando os estudantes trazem seus próprios conhecimentos de vida, da comunidade, as coisas que acontecem ali na aula. A importância fundamental do currículo para a escolaridade reside no fato de que ele é a expressão do projeto exclusivamente educacional que as instituições de educação dizem que irão desenvolver com os alunos e para eles aquilo que consideram adequado. Exclusivamente, não, né? O currículo também mostra ali os valores, o que quer chegar de acordo ali com, por exemplo, no caso aqui de Cajamar, que tem um currículo próprio com o município, entendeu? Então não é exclusivamente, e que irão, que dizem que irão desenvolver, nossa, nada a ver isso. Então somente a A está correta, que é a 1. 24, essa daqui foi dada nessa questão, pelo amor de Deus, né? 24, foi o primeiro a levar não só o corpo da criança, mas também suas emoções dentro da sala de aula. Fundamentou suas ideias em 4 elementos básicos que se comunicam o tempo todo: a efetividade, o movimento, a inteligência e a formação do eu como pessoa. A gente está falando de quem, gente? Eu não vou nem falar o resto das alternativas. O Henri Allon, né? É ele que trouxe. Ele vem ali no viés construtivismo do Piaget, porém ele traz ali a questão das emoções, tá? Que já o Piaget já não traz. O Froebel não é, né? Para quem não sabe, o Frederic Froebel foi aquele que conceituou os jardins de infância, né? Foi o primeiro ali a conceituar uma educação específica para
a educação da primeira infância, né? E o Pestalozzi, né, que ali trata foi um dos primeiros, os pioneiros, né, do atendimento da educação especial. Então, a alternativa é a B, Henry Alon. 25. No que se refere à interdisciplinaridade, analise as assertivas abaixo, considerando ver para verdadeiro, F para falso, e em seguida, assinale a alternativa que apresenta a correta sequência. A primeira é verdadeira, tá? Tanto em sua dimensão epistemológica quanto pedagógica, está sustentada por um conjunto de princípios teóricos formulados sobretudo por autores que analisam criticamente o modelo positivista das ciências e que buscam resgatar o caráter de totalidade do conhecimento. 2. Também é verdadeira, retoma aos poucos o caráter de interdependência e interatividade existente entre as coisas e as ideias, resgata a visão de conceito da realidade, demonstra que vivemos uma grande rede de teias de interação complexas, recupera a tese de que todos os conceitos e teorias estão conectados entre si. E a terceira também tem a potencialidade de auxiliar os educadores e as escolas da ressignificação do trabalho pedagógico em termos de currículo, de métodos, de conteúdos, de avaliação, inclusive das formas de organização dos ambientes para a aprendizagem. Então, todas estão corretas, letra D. Para quem não lembra ainda do que é interdisciplinaridade, é você trabalhar com projetos que envolvam várias disciplinas. Então, se eu falar de meio ambiente, eu posso trabalhar geografia, ciências naturais, eu posso trabalhar a própria língua portuguesa, eu posso trabalhar também matemática. Então, eu vou envolvendo 2 ou mais disciplinas, certo? Agora vamos começar com os conhecimentos específicos. 26. Considerando o exposto por Moretti acerca do processo de ensino-aprendizagem de matemática, analise as assertivas abaixo, considerando V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a correta sequência. Então, vamos lá. Primeira. No ensino da matemática, o conhecimento sobre a história da produção do conceito, as necessidades que o motivaram, as soluções encontradas para responder a essa necessidade e suas contradições e seus impasses, permite que os professores proponham situações de ensino que coloquem para as crianças necessidades análogas, ou seja, reproduzir o seu contexto histórico de produção. Essa aqui tá falsa, né? A gente tem que sim mostrar a história da matemática, como os povos, as diversidades contribuíram para a matemática ao longo da história, mas reproduzir fielmente ali o que aconteceu, nada a ver, né? A segunda, as mediações feitas pelos educadores no sentido da explicação do conceito matemático para a criança precisam considerar que cada conhecimento tem uma história, um desenvolvimento que se faz dentro de certas lógicas. O modo de ser, conhecer certos conteúdos é quase que perseguir o modo de construí-los. É isso mesmo que a gente quer. Não só os resultados, mas como construir o resultado, como chegar às estratégias. Então, essa tá verdadeira. A última. Os processos de apropriação dos conceitos matemáticos básicos relacionam-se com processos mais gerais de letramento, quando se considera um indivíduo letrado como aquele que aprende não só somente determinadas técnicas para ler, escrever e contar, mas assim a usá-las de forma consciente em diferentes contextos e práticas sociais. Então, além da alfabetização matemática, precisa-se conquistar o letramento matemático para fazer o uso da matemática no seu cotidiano, no uso social. Então, a última está certa. Então, a resposta correta é FVVVV. A letra D, tá? 27. No que se refere à alfabetização e o letramento, analise as proposições abaixo. Então, aqui está pedindo sobre a alfabetização e o letramento. A primeira. A alfabetização desenvolve-se no contexto de por meio de práticas sociais de leitura e escrita, isso é através de atividade de letramento, este, por sua vez, só se pode desenvolver no contexto
da e por meio da aprendizagem das relações fonema-grafema. Isso é a independência da alfabetização. 2. Os conceitos de alfabetização e letramento ressaltam duas dimensões importantes da aprendizagem da escrita. De um lado, as capacidades de ler e escrever propriamente ditas, e de outro, a apropriação efetiva da língua escrita. Aprender a ler e escrever significa adquirir uma tecnologia, a de codificar em língua escrita e de decodificar a língua e propriedade. 3. O letramento se refere ao processo por meio do qual o sujeito domina o código e as habilidades de utilizá-lo para ler e escrever. Trata-se do domínio do conjunto de técnicas que o capacita a exercer a arte da sua escrita. Não, a 3 está errada. Tá tudo certinho aqui, mas isso aqui se refere à alfabetização e não ao letramento. A 1 está correta, explica aqui o uso da alfabetização para aquisição do código, letramento para uso social e a alfabetização, a apropriação do fonema-grafema, né? E também aqui a 2 está certa em relação ao conceito de alfabetização, da aquisição dos códigos das tecnologias para decodificar a escrita e a leitura. Portanto, é apenas a 1 e a 2 estão corretas. Então, a alternativa correta é a letra A. 28. A linguagem escrita possui características que aproximam da ação educativa formal. Qual que são elas? 1. Se trata de uma linguagem estruturante e muitas vezes pré-requisito para o acesso a outras linguagens. 2. A linguagem escrita requer, diferentemente de outros bens culturais, a sua apropriação por parte dos sujeitos. 3. Não necessita de função psicológica superiores. A primeira está correta, tá? Ela é estruturante, existem pré-requisitos para poder ter a aquisição da linguagem. A 2 também está, porque ela é um bem cultural e precisa ser apropriada pelos sujeitos. Agora a 3 está totalmente errada. Ao contrário, sim, ela necessita de funções psicológicas superiores. Daí a gente lembra do Vygotsky, certo? Portanto, apenas a 1 e a 2 está correta. A correta é a alternativa A. 29. No trabalho com leitura e escrita, caso a turma ou parte dela ainda não leia ou escreva convencionalmente, podem ser pensadas diferentes estratégias. Qual estratégia a gente pode pensar para uma turma que não leia ou escreva convencionalmente, para fazer o trabalho de leitura e escrita? 1. A professora exerceu o papel de escriba da classe, produzindo os textos coletivamente? Correto. Inclusive, essa questão aqui deve ser daquele caderno no MEC que a autora agora fugiu da memória, que está na bibliografia, que ela fala sobre a leitura e escrita, que é aquele caderno do MEC Pro Educação. Naquele caderno Pro Educação do MEC fala justamente isso, que é sim uma ótima forma de trabalho a professora como escribã. As crianças vão falando e a gente vai escrevendo à lousa, a gente pode fazer reescritas, um trabalho bem legal. Justamente para começar essa questão da produção de texto, mesmo que eles ainda não escrevam, mas produzir textos de maneira oral. 2. A professora exerceu o papel de leitura, lendo para todos o texto escolhido, também correta. 3. Agrupar os alunos de forma que aqueles que já decodificam e codificam possam servir de leitores ou de escriba para os seus colegas, também. Portanto, todas as alternativas estão corretas. 1, 2 e 3. 30. Desde os primeiros contatos da criança com marcas gráficas impressas em livros, cadernos, cartazes, inicia-se um longo processo de construção de esquemas e conceitos, cujo primeiro desafio consiste em distinguir vogais de consoantes. B. O que é desenho do que é escrita? C. O som das letras separadas e quando formam sílabas. D. Letras maiúsculas ou minúsculas.
quando a criança, ela desde a educação infantil, quando chega no primeiro ano, ela tem lá ali o contato com o livro, a primeira coisa que ela vai distinguir é óbvio, o que é a ilustração, que é o desenho, e que é as palavras, o texto escrito. Portanto, a correta é a letra B. 31. O período silábico. Aqui tá pedindo o incorreto. Por isso que eu errei, porque eu não me atentei ao incorreto. Tem que prestar bastante atenção se quer o correto ou o incorreto. Então, vamos lá. Sobre o período silábico. É incorreto afirmar que A. Permite à criança ter um critério geral para regular as variações da quantidade de letras que devem ser escritas. B. Centra a atenção da criança sobre as variações sonoras entre as palavras. Não. A tá certa, tá? A partir do silábico, ela começa a regular, ter aquela variação quantitativa, quando ela tá naquele na hipótese sem valor, né? Do silábico, e depois, quando ela começa a ter aquisição fonética, que é o com valor, ela começa a ter qualitativa as variações das letras. Então, essa está correta para a silábica. A B. Centra a atenção sobre as variações sonoras entre as palavras. Também está correta. A partir da silábica, ela começa a ter a consciência fonética. Então, por exemplo, ela vai escrever a palavra gato. Ela já começa a escrever colocando na posição as vogais, por exemplo, ela já começa a fazer essa associação da vogal e depois com a sílaba que dá a sonoridade daquela sílaba para formar a palavra. Então, a B também está correta. Vamos pular para D. Do mesmo período, mas não necessariamente ao mesmo tempo, as letras podem começar a adquirir valores sonoros silábicos relativamente estáveis, estabelecendo correspondência sobre o eixo qualitativo, que foi o que eu acabei de falar, então também está correta. Então, a incorreta só sobrou aqui a C. É o período que a criança descobre que a sílaba não pode ser considerada como uma unidade, e sim que ela é realizável em elementos menores. Aqui a gente entra já no alfabético, quando ela vai entrar numa crise ali, que, por exemplo, uma sílaba complexa, por exemplo, CH, ela vai ver que ela precisa de 3 letras para formar a sílaba, daí ela já entra em crise, que nem todas as sílabas a vogal vai garantir, o fonema. Então, aqui já é o alfabético, não o silábico. Então, portanto, a incorreta é a letra C. 32. Seu objetivo é que o aluno aprenda a produzir e a interpretar textos, a unidade básica de ensino deve ser. Aqui, o objetivo é produzir e interpretar textos. Então, qual a unidade básica que o aluno tem que se apropriar? A palavra, B, a sílaba, C, o texto, D, a frase. É a alternativa C, o texto, tá? Porque aqui, quando já vai produzir, interpretar textos, a gente já pressupõe que a criança já está alfabética, né? Então, ela já tem apropriação da sílaba, da palavra e da frase. Então, agora ela vai formar textos. Então, correta é a letra C. 33. Essa questão aqui teve um comentário de uma escrita aqui no vídeo da correção do PDI, que ela fez a prova do fundamental, que ela disse que essa 33 poderia caber recurso. Eu acho que não, ela está correta, tá? Vamos corrigir ela. No que se refere-se ao ensino e aprendizagem de história nos anos iniciais, assinale a alternativa abaixo, considerando ver para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a correta sequência. Então, vamos lá. A primeira, considerando-se que as crianças estão no início da alfabetização, deve-se dar preferência aos trabalhos com fontes orais em iconográficas e, a partir delas, desenvolver trabalhos com linguagem escrita. Isso mesmo. A gente chega lá no primeiro ano, as crianças ainda não escrevem, não lê, a gente vai fazer primeiro esse trabalho oral
e de imagens de história, para depois, a partir que elas vão tendo aquisição de escrita, fazer esse trabalho já com escrita, tá? Então, a primeira é verdadeira. A 2. Na organização dos dados históricos obtidos, cabe ao professor incentivar os alunos a compreender os padrões de medida de tempo, como calendário, que permite atender à ordenação temporal do seu cotidiano e comparar acontecimentos a partir de critérios de autoridade ou posteridade e simultaneidade. Isso mesmo, a gente trabalha, né, durante todo o ensino fundamental, principalmente Fundo 1, essas questões simples de medida de tempo, como o próprio calendário, linha do tempo, fatos do cotidiano, para marcar o tempo. Então, essa também está correta. 3. Envolve um trabalho mais específico com leitura de obras com contextos históricos, com conteúdos históricos, como reportagens de jornais, mitos e lendas, textos de livros didáticos, documentários em vídeos e em jornais. Essa aqui está errada, eu até marquei aqui na minha prova. Mitos e lendas. Mitos e lendas não contam. Mitos e lendas são contos fantásticos. A gente não sabe se existiu ou não. Embora, por exemplo, se a gente for pensar nos mitos gregos, faz parte da história, foi todo um contexto histórico, né, que passava, era oral, né, passava de pessoa para pessoa. Muitos mitos ali era contextualizado nas questões políticas da época da Grécia Antiga, nas guerras, mas é claro, são mitos, então muitas coisas são fantásticas, não aconteceram, né? Portanto, quando a gente fala em história, a gente tem que se basear em documentos, em fatos reais. Então, mitos e lendas não entram aqui para esse trabalho desses gêneros, para o trabalho de história. Portanto, esse aqui está falso mesmo, tá? E a última, nessa fase, é importante que os alunos dimensionem as relações sociais, econômicas, políticas, culturais que vivenciaram, enriquecendo seu repertório histórico com informações de outras localidades, para que possam compreender que seu espaço circundante estabeleça diferentes relações locais, regionais, nacionais e mundiais. Isso mesmo. Daí, partindo sempre para o micro, para o macro. Primeiro, a história local, regional, nacional, para depois a mundial. Portanto, a correta é a alternativa C. É verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. 34. Agora sobre a geografia. Até me surpreendi porque sempre só cai uma questão de geografia, caiu duas aqui. E eu achei muito legal, porque eu também sou formada em geografia. Então vamos lá. Considerando o exposto nos parâmetros curriculares nacionais sobre ensino e aprendizagem de geografia, assinale a alternativa correta, que está pedindo a correta. Nos anos finais, o estudo da geografia deve abordar principalmente questões relativas à presença e ao papel da natureza e sua relação com a ação dos indivíduos nos grupos sociais e, de forma geral, na sociedade na construção do espaço geográfico. Para tanto, a paisagem local e o espaço vivido são as referências para o professor organizar seu trabalho. Ela está certinha. Na geografia a gente trabalha com as relações da sociedade e natureza que transformam os territórios, as paisagens, na construção do espaço geográfico. Porém, aqui está falando nos anos finais. A gente começa isso desde do Fundo 1, desde os anos iniciais. Por isso ela está incorreta. Vamos pular logo para C. Somente nos anos finais deve ser utilizado mais objetivamente as noções de proporção, de distância e direção, fundamentais para a compreensão e uso da linguagem cartográfica. Somente nos anos finais? Não, a gente também faz isso desde do Fundo 1, desde o primeiro ano. Você também está errada. D. Nos anos finais, inicia-se o processo de construção para a linguagem cartográfica, mediante o trabalho com a produção e a leitura de mapas simples. Não, desde o primeiro ano do ensino fundamental, a gente já faz a alfabetização cartográfica. Não nos anos finais apenas. Então, a única que sobrou que é a correta é a letra B. Desde os anos iniciais, é importante que os alunos conheçam alguns procedimentos e façam parte dos métodos de operar da geografia. Observar, descrever, representar e reconstruir explicações são procedimentos que pode aprender a utilizar, mesmo que ainda não faça pouca autonomia
necessitando da presença e orientação do professor. Então, o professor vai mediar para já começar a alfabetização cartográfica. Ele já pode observar, descrever a partir de imagens, da paisagem. Portanto, a correta é a letra B. 35. São muitos e variados os temas que podem ser pesquisados a partir do estudo da paisagem local. Acerca do assunto, analise as proposições abaixo. Por meio de problematizações de situações vividas no lugar no qual os alunos se encontram inseridos, seja ele no bairro, na cidade, no país, pode-se discutir o comportamento social e suas relações com a natureza, certinho. A gente faz esse trabalho de problematização começando sempre do micro para o macro, do local para o regional, para o nacional, mundial. 2. Por meio da leitura de imagem, pode-se conhecer a trajetória da constituição da paisagem local e compará-la com a trajetória de diferentes paisagens e lugares, enfocando as múltiplas relações e determinações dos homens em sociedade com a natureza nessa trajetória também, aquilo que eu acabei de falar. Mesmo que ela não estiver alfabetizada, por meio de imagens, ela já pode observar, descrever, analisar através de imagem. Então, a 2 está correta. 3. É possível trabalhar a presença da natureza em tudo que está visível ou não na paisagem local, por meio da observação e descrição, onde os alunos podem reconhecer essa presença e seus hábitos cotidianos, na configuração e localização de seu bairro, de sua cidade ou ainda nas atividades econômicas, sociais e culturais, com as que tem contato direto ou indireto. É mais ou menos igual aqui a 1, vai fazer esse trabalho local e ela precisa ver essas relações da sociedade e natureza, tanto visível como não visível, que ali é por meio das observações e na mediação ali do professor. Então, todas estão corretas. Alternativa D. 36. Em conformidade com o disposto nos parâmetros curriculares nacionais sobre o ensino e aprendizagem de ciências naturais, assinale a alternativa correta. Aliás, um monte de questão aqui caiu tudo dos parâmetros, não caiu nada assim da BNCC em relação a esses componentes ou disciplinas, assim como você queira falar. E assim, muitos lugares nem utilizam mais os parâmetros, né? Então, complicado, né? Por isso que muita gente aqui se complicou. Então, vamos voltar lá para 36. Em conformidade com o disposto nos parâmetros curriculares nacionais sobre o ensino, aprendizagem de ciências naturais, assinar a alternativa correta. A. A grande variedade de conteúdos teóricos das disciplinas científicas como a astronomia, a biologia, a física, a geociência e a química, por serem complexas, não devem ser consideradas pelo professor em seu planejamento? Não, essa aqui está correta. Não é que ela é complexa, você vai trabalhar elas de acordo com cada faixa etária. Conforme as faixas etárias vão avançando, vai avançando também a complexidade dessas disciplinas que estão envolvidas ali nas ciências naturais. Portanto, A está incorreta. B. O ensino de ciências naturais deve relacionar fenômenos naturais e objetos da tecnologia, possibilitando a percepção de um mundo permanentemente não reelaborado, estabelecendo-se relações com o conhecido e não entre as partes do todo. Não, a gente tem que ter essa relação de todas as partes. E com não reelaborado, nossa, nada a ver a B. Totalmente errada. Vamos pular para D. Os conteúdos não devem ser construídos em fatos ou atitudes, mas sim conceitos e procedimentos compatíveis com o nível de complexidade da disciplina. Não, a gente trabalha com conceitos, mas também com fatos e atitudes. Tudo isso engloba a aquisição científica. Então, a D também está errada. Então, a correta é a letra C. Os conteúdos devem ser relevantes do ponto de vista social e ter relevado seus reflexos na cultura,
para permitir ao aluno compreender em seu cotidiano as relações entre o homem e a natureza medidas pela tecnologia, superando interpretações ingênuas sobre a realidade à sua volta. Portanto, é a letra C, exatamente isso, ter a aquisição científica para ter um pensamento com base teórica, com base fundamentada, não cair, por exemplo, nas fake news, né? Por isso ali está falando, não ter interpretações ingênuas sobre os fatos. Vamos agora para a questão 37. Já está acabando. Desde o início do processo de escolarização e alfabetização, os temas natureza, científica e técnica, por sua presença variada, pode ser de grande ajuda por permitirem diferentes formas de expressão. Acerca do assunto, assinale as proposições abaixo. Outra sobre ciências. Nessa fase, as crianças têm uma primeira aproximação das noções de ambiente, corpo humano e transformações de materiais do ambiente por meio de técnicas criadas pelo homem. Correto. Nos anos iniciais, as crianças podem aprender procedimentos simples de observação, comparação, busca e registros de informações e também desenvolver atitudes de responsabilidade para consigo, com o outro, com o ambiente. Também está correto. 3. A observação direta ou indireta de diferentes ambientes, a identificação de seus componentes e de algumas relações entre eles, bem como a investigação de como o homem se relaciona com tais ambientes, deve se iniciar somente na transição para os anos finais, não desde o primeiro ano do ensino fundamental. A gente já faz esse trabalho de observação direta e indireta das relações ambientais. Portanto, da intervenção do homem no ambiente, né? Portanto, apenas a 1 e 2 está correto. Então, a alternativa A. 38. Correlacione as colunas abaixo acerca das respectivas características da interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Em seguida, assinale a alternativa que representa a correta sequência. Então, aqui tinha a coluna 1 e a coluna 2 e você tinha que relacionar a sequência. A 1 é a interdisciplinaridade e a 2 a transdisciplinaridade. Então, vamos partir para a coluninha 1. Movimento realizado no interior das disciplinas por meio da prática pedagógica, entre elas visando a integração. Essa aqui a gente está falando da interdisciplinaridade, que até teve uma questão lá atrás, né? Que na parte de legislação e conhecimentos pedagógicos. A interdisciplinaridade é quando a gente trabalha com 2 ou mais disciplinas envolvidas. Então, é esse movimento de integração entre disciplinas. Então, aqui é a 1. Então, a gente já poderia eliminar a A, tá? Vamos para o quadradinho 2. Diz respeito àquilo que está ao mesmo tempo entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de qualquer disciplina. Seu objetivo é a compreensão do mundo presente, na qual um dos imperativos é a unidade do conhecimento. A gente está falando da transdisciplinaridade. Ela está além de todas as disciplinas. Os temas transversais como meio ambiente, saúde, cidadania, democracia, educação sexual. Portanto, elas ultrapassam todas as disciplinas. Por exemplo, eu posso trabalhar meio ambiente em todas as disciplinas: português, matemática, história, geografia, ciências, matemática, e assim como as outras que eu citei aqui. Portanto, esse quadradinho 2 é de transdisciplinaridade, tá? Então, aqui você já poderia eliminar a C. Então, ficamos entre a B e a D. Então, vamos partir logo para a terceira. Diz respeito à transferência de métodos de uma disciplina para outra. Então, a gente está falando da interdisciplinaridade, que é esse trabalho com 2 ou mais disciplinas. Então, a alternativa correta era a letra B. 1, 2, 1, 2. 39. Sobre o repertório básico para o desenvolvimento do cálculo, assinale as assertivas abaixo, considerando ver para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a correta sequência. 1. Essa aqui foi a outra questão que no comentário a escrita aqui falou que poderia caber
recurso. Então, vamos ver. A primeira, inclusive essa eu errei. Aliás, eu só errei 2 questões, juntando tanto legislação e conhecimentos pedagógicos como a parte específica, que era um total 25 questões, né? E essa aqui me gerou dúvida mesmo, então vamos lá. A primeira aqui. A aprendizagem de um repertório básico de cálculo se dá pela memorização de fatos de uma dada operação. 2. A comutatividade da adição é geralmente identificada antes de qualquer apresentação pelo professor. Isso está correta. Já na educação infantil, por exemplo, a criança ela já tem essa noção de comutatividade, de acumulação, por exemplo, de acumular os brinquedos, de fazer contagem com brinquedo, com peças, construção, enfim. A terceira, o foco no trabalho na construção de um repertório básico para o desenvolvimento do cálculo consiste em identificar as estratégias pessoais utilizadas pelos alunos e fazer com que eles evidenciem sua compreensão por meio de análise e comparações, explicitando-as oralmente. No gabarito, a alternativa está A, B, verdadeiro, verdadeiro e falso. A 3, ela é falsa, se você for ver, porque ela tá bonitinha, tudo isso mesmo a gente tem que fazer, ver as estratégias, os procedimentos pessoais para a resolução do problema, porém aqui tá falando, explicitando-se a compreensão, né, as estratégias, os resultados, oralmente, não tá falando oral e escrita. Faltou ali o escrita, tá? A não ser que essa alternativa falasse assim, se ainda não tivesse tido aquisição da escrita e leitura, mas não foi o caso aqui. Então, ela tá certa, mas tá meio mal elaborada essa última aqui. E igual a 2, a primeira aqui, a aprendizagem de um repertório básico de cálculo se dá pela memorização de fatos de uma dada operação. Também, tá? Tem que memorizar. Por exemplo, tem as regras básicas da adição, da subtração, da multiplicação, da divisão, mas não é somente isso para se ter um repertório de cálculo, só pela memorização. E as demais, a construção, a questão do valor, tem que conseguir, antes de saber as operações, tem que ter aquisição dos valores posicionais, os números. Então, essa primeira aqui, ela tá nada a ver também. Então, essa questão aqui de matemática gerou aqui bastante dúvida. Eu acredito que ela cabe sem recurso. Porém, tem que ver se ela está se referindo aos parâmetros curriculares, tem que ir lá nos parâmetros e ver se é exatamente isso que está escrito lá. Eu confesso que eu não fui atrás dos parâmetros, inclusive eu nunca nem utilizei os parâmetros na minha vida, eu sempre utilizei a BNCC. Pelo menos na rede que eu trabalho, a gente utiliza a BNCC, a gente não utiliza mais parâmetros, então eu tô meio por fora dos parâmetros, eu fiz parâmetros na faculdade. Então eu teria que pegar lá os parâmetros, a parte matemática direitinho e ver, tá? Isso porque eu acho que a questão se refere aos parâmetros, porque aqui na questão não fala de que documento se baseou isso aí, tá? Agora vamos para a última questão, a 40. No que se refere às especificidades do trabalho com espaços e forma, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa incorreta. Então, ele está pedindo a incorreta. Vou pular para B. O estudo do espaço na escola pode ser feito a partir de atividades que tenham a ver com outras áreas, como geografia, a educação física e a arte. Correto. Essa aqui está correta. A gente pode fazer esse trabalho interdisciplinar. C. Nos anos iniciais, é fundamental propor atividades para que o aluno seja estimulado a progredir na capacidade de estabelecer pontos de referência em seu entorno para o efeito de localização. Também é correto. Lembrando que espaço e formas não é simplesmente geografia. Chegar lá e calcula o perímetro área. Não. Antes de tudo isso,
a criança ela tem que saber se localizar nos espaços, saber as formas que se encontram no cotidiano geométricas. A gente pode fazer o trabalho com isso através da própria geografia para localização, da educação física, da artes, por meio de desenhos também. Então, a C também está correta. D. O pensamento geométrico desenvolve-se inicialmente pela visualização. As crianças conhecem o espaço como algo que existe ao redor delas. As figuras geométricas são reconhecidas por suas formas, por sua aparência física em sua totalidade e não por suas partes ou propriedades, que é o que eu acabei de falar. Então, a única que sobrou aqui que pode ser incorreta é a A. Nos anos iniciais, o trabalho de localização deve se aprofundar por meio de atividades que mostram possibilidades, que utilizam-se malhas, diagramas, tabelas e mapas. Antes desse trabalho com malhas, diagramas, tabelas e mapas, a gente tem que fazer tudo que veio aqui nas alternativas B, C e D, para ela poder ir para essa etapa da A. Portanto, a incorreta é a alternativa A, certo? E acabamos aqui a correção, né? A prova vai ficar na descrição do vídeo para download, tá? É a minha própria prova, por isso que ela tá toda rabiscada aqui, mas dá para você entender, tá bom? A prova tá completa também com a parte de português e atualidades. Vou falar aqui sobre o meu desempenho. Aqui eu tive um desempenho melhor, eu acertei 30 questões no ensino fundamental. Eu acredito que aqui eu possa ter chances, porque pelo que eu vi aqui nos grupos, a maioria não tirou uma nota muito boa no fundamental. As notas estão variando ali de 20, 22, 23, 25. Não vi ninguém que... acho que só conheço umas 2 pessoas que fez 29, 30. Então tem chance, porque são 100 primeiros que terão a redação corrigida. Então eu acredito que eu tenha mais chances no fundamental do que no PDI. Olha que ironia do destino, porque eu nem ia fazer o do fundamental, não ia fazer mesmo. As inscrições, eu fui e fiz a inscrição para o fundamental. Vou fazer e vou tentar lá. E acabei tendo um desempenho melhor, certo? Aqui é uma prova cansativa, né? Com questões longas, caiu muita coisa de parâmetro, como eu falei, meio que já está em desuso, né? Eu não sei se na prefeitura de Cajamar faz uso ainda dos parâmetros. Pelo currículo, não tá, é a BNCC, mas aí acho que já foi vamos dizer assim, uma imposição na bibliografia da IDEPAC, né? Que acho que deveria se atualizar. Tem a questão aqui, 39, que eu acho que cabe sim recurso, mas tem que ver direitinho para esse recurso, tá bom? E é isso. Daí eu vou ver se depois eu trago as dissertativas aqui para vocês, beleza? Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!